Olá, como vai? Tudo ótimo? Hoje vamos estar falando sobre o ciclo de vida do produto versus ciclo de vida da inovação. Qual é a correlação que existe entre eles? A vida inteira a gente estudou em marketing, né, o ciclo de vida do produto, e hoje, quando a gente está falando de inovação e tecnologia, a gente fala do ciclo de vida da inovação. É muito legal porque a partir do momento que a gente entende essa correlação, desde uma fase de lançamento, a gente sabe como trabalhar o nosso produto, o nosso negócio relacionado ao mercado e as diversas possibilidades de adaptação dentro desse ciclo de vida. Quando a gente pensa no ciclo de vida do produto, a gente está falando de introdução, crescimento, maturidade e declínio, né? E daí quando a gente pega a fase de introdução, é a fase que a gente começa a trabalhar o lançamento do produto, né? Apresentar ele para os consumidores, a venda, né? Relacionada ao baixo volume de venda e a possibilidade, né, de altos custos ainda devido a ser um produto em protótipo, em lançamento, em pesquisa e desenvolvimento e teste e promoção. Mas quando a gente entra na fase de crescimento, a gente tem uma adoção, né, por parte dos consumidores relacionada a um grande volume de venda a esse produto, que ele cresce rapidamente e ao mesmo tempo ele aumenta muito a capilaridade, os preços podem cair, a gente começa a ter uma maturação e o início dessa maturação acontece logo em seguida, né, quando a gente tem uma venda que ela desacelera, automaticamente o mercado começa a ficar saturado, a concorrência ela fica hipercompetitiva e os preços podem começar a cair e por conta desse grande mercado hipercompetitivo, e daí a empresa começa a pensar na manutenção ou na possibilidade de mudança desse produto. Uma outra coisa é que é nesse momento da maturidade que a gente tem a maior rentabilidade, né, em relação, e os lucros acontecem em relação a esse negócio, a esse produto, né, e a esse mercado. Aí depois, logo em seguida, a gente entra no declínio, e daí é nessa fase de declínio que a gente começa a pensar, né, se a gente tem uma descontinuidade do produto ou se a gente trabalha muito fortemente possibilidades de inovação, né, relacionada a esse produto, com uma redução da oferta para a gente começar a pensar em outros investimentos e a manutenção ou não desse produto. Mas quando a gente entra no ciclo de vida da inovação, ela tem um pouco mais, né, de fases. A gente trabalha fortemente no ciclo de vida da inovação, né, com a adoção de mercado, principalmente no primeiro momento, quando a gente tem uma fase de invenção. Nessa fase de invenção, a gente tem a descoberta e a criação, né, de pesquisa e desenvolvimento relacionado a um processo inicial da inovação relacionada a esse produto. Depois a gente entra numa fase de desenvolvimento. Essa fase de desenvolvimento ela é refinada e ela passa por um processo, né, de ganho, a possibilidade de escalabilidade, de ganho de escala, né, de produção desse produto. E daí a gente entra numa fase, né, que ela é muito mais de ajuste, de feedback, né, de análise de usuários e de mercados, para que a gente possa ter esse produto entrando numa fase de difusão. Nessa fase de difusão, a gente começa a divulgar a possibilidade de adoção, né, de grupos iniciais de consumidores, a importância de destacar que é nessa fase que a gente começa a tornar o nosso produto muito mais conhecido pelo mercado, trabalhar diversos mercados, não só nicho, mas também a possibilidade de escala exponencial desse produto. E daí com isso, a gente entra numa fase de adoção. Essa fase de adoção é quando a gente trabalha um número crescente de consumidores, né, pela inovação, que aí imagina aquela fase de crescimento junto com a maturidade, né, que aí a gente ganha escalabilidade, né, e o que é conhecido pelo mercado, esse produto se torna muito mais estruturado, conhecido e trabalhando mercadologicamente, e daí a gente vem a fase de maturidade, como a gente já conhece no ciclo de vida do produto, e ainda esse produto se torna amplamente conhecido, aumenta muito a concorrência, imagina, né, os celulares, por exemplo, ou novas tecnologias, que aí a gente tem uma hipercompetitividade com diversos competidores, com diversos preços, mas ao mesmo tempo com tecnologias que são complementares ou distintas, e daí a gente tem que destacar essa possibilidade. E por último tem a fase de declínio, que é a mesma do ciclo de vida do produto, que a gente começa a perder relevância no mercado e começa a pensar na possibilidade de substituição dessa tecnologia por outras tecnologias, né? Então a gente tem nessa fase que aí é um momento que a gente começa a analisar a possibilidade de substituição de uma tecnologia por outra, mas também possibilidade de novos recursos, de melhorias, de automação, de automatização, né, de outras tecnologias relacionadas ao produto. É nessa fase de declínio que a gente começa a pensar, né,
os motivos pelo qual a gente está perdendo relevância no mercado e como é que a gente adota novas tecnologias para substituir a atual e fazer com que esse produto não entre em um declínio por completo, que a fase de maturidade ela dure muito mais tempo do que estava previsto inicialmente. E daí com a possibilidade de atender todas as necessidades dos consumidores. Então, de uma forma geral, é fundamental que a gente possa trabalhar cada uma das fases do ciclo de vida do produto pensando na inovação, na tecnologia, na inovabilidade. E dessa forma a gente consegue ter muito mais rentabilidade no nosso negócio. E como a gente pode fazer com que a nossa empresa se beneficie da economia e da inovação? É fundamental a gente entender essa relação, principalmente, né, porque isso está muito atrelado a como no médio e longo prazo os negócios, junto com a dinâmica na economia, seja na macro ou na microeconomia, isso vai se comportar. Então é fundamental a gente entender essa relação. E assim, uma das coisas que é fundamental é que o crescimento econômico está totalmente correlacionado com a inovação. É fundamental a gente entender que ele permite com que cada vez mais com investimento em inovação e tecnologia, as empresas continuam a ter um crescimento. Né? Se a gente for pensar, né, no desenvolvimento econômico, né, das grandes economias que foram industrializadas ao longo dos anos, sempre aconteceu aumentando a eficiência e a competitividade dessas economias, consequentemente das empresas e consequentemente da renda das pessoas. Então existe uma correlação direta, né, com o desenvolvimento de produtos, com serviços, geração de novas demandas, quando a gente está falando de inovação e tecnologia relacionada à economia e às empresas. Então, o primeiro fator fundamental é a gente entender que existe uma correlação direta do crescimento econômico com a inovação. Uma outra coisa é o ganho de competitividade. Quando a gente pensa em inovação e tecnologia e pensa na nossa empresa, a gente tem um fator fundamental, né, para a empresa e para o país, que é o ganho de competitividade. Quanto mais inovador, quanto mais tecnológico for aquele país, mais ele tem ganho de produtos e serviços com valor agregado. E esse valor agregado gera a qualidade e uma percepção de valor, né, relacionada a mercados mais exigentes. Consequentemente, a gente tem um aumento da competitividade, né, na nossa economia, né, e consequentemente global, por uma questão de exportação com produto de alto valor agregado, atraindo muito mais investimento para a geração de riqueza, né, e gerando muito mais emprego. Então é fundamental a gente entender essa correlação, digamos, com a competitividade, com a inovação e tecnologia relacionado à economia e ao nosso negócio. A outra coisa é desenvolvimento econômico. Quanto mais investimento em inovação e tecnologia, mais desenvolvimento tecnológico, consequentemente mais desenvolvimento econômico. E isso faz com que a economia incentive, de uma forma geral, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, por isso que a gente tem tantas linhas de fomento, né, em relação às áreas governamentais que desenvolvem tecnologia e promovem a tecnologia junto às empresas, né? Então são vários institutos com linhas de fomento com recursos não reembolsáveis e ao mesmo tempo, né, com possibilidades de muito investimento a fundo perdido. Então, ou seja, essas políticas públicas que fortalecem a pesquisa e o desenvolvimento faz com que seja um mecanismo de fortalecimento da economia, de proteção da propriedade intelectual, de patentes, direitos autorais e, consequentemente, é fundamental para o avanço da economia e a sociedade como um todo. Então, ou seja, quando a gente pensa em mudanças estruturais também relacionadas à inovação e tecnologia, a gente está falando de possibilidades de novos setores, eliminando, né, setores mais obsoletos, né, e outras possibilidades de geração de riqueza numa distribuição justa de renda e riqueza. Tá? Então, um outro fator é a sustentabilidade. Quando a gente pensa hoje numa política global de ESG, né, a gente está falando muito, né, de meio ambiente, de social, legal e governança. Então, de uma forma geral, a sustentabilidade também é uma possibilidade de atração de recurso, né, seja com políticas governamentais e etc., que possibilita uma possibilidade enorme da gente gerar riqueza numa economia. E por último é a redução da desigualdade. Quando a gente fala muito, né, das possibilidades de inovação e tecnologia relacionada à economia, com o governo, a gente fala muito da possibilidade de redução da desigualdade social através de novos mecanismos, novas fontes de riqueza com inovação e tecnologia. Em resumo, é isso. A gente tem muito mais para correlacionar a economia com uma inovação e trazendo possibilidades de aplicação prática, mas vamos estar conversando sobre isso nos próximos vídeos. É isso, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!